Gênesis capítulo 42. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Versículo 6. A notícia de que havia mantimento no Egito chegou até Jacó e sua família, pois havia fome na terra de Canaã. E os 10 filhos de Jacó empreenderam viagem, levando consigo dinheiro suficiente para retornarem com os suprimentos necessários. Ao se prostrarem rosto em terra perante o irmão que não viam há 20 anos, não o reconheceram. Mas José os reconheceu, e ao ver aquela cena, se lembrou José dos sonhos que tivera quando ainda jovem. Diante do cumprimento de seus sonhos, como deveria agir? Resolveu então testar o caráter de seus irmãos. Teriam mudado aqueles que um dia o haviam vendido como escravo? Fico imaginando como não estava o coração de José. Após 20 anos sem ver sua família, ele se depara justamente com os irmãos que tanto maltrataram. Acredito que os 3 dias de prisão de seus irmãos foram 3 dias de oração para José. Como ele necessitava da sabedoria do alto para saber lidar com uma situação tão desafiadora. E diante da confissão de seus irmãos, que não sabiam que José os entendia, retirando-se deles, chorou. Mas aquelas palavras ainda não provavam uma mudança de coração. Talvez se tratasse apenas de um remorso e do medo de serem castigados por Deus. É bem possível que a escolha de algemar a Simeão e deixá-lo preso tenha relação com a lembrança de José, do irmão que mais o tratou com crueldade. A ordem de José de que o suprissem de mantimentos e colocassem o dinheiro deles de volta em seus sacos revela sua generosidade, apesar dessa descoberta ter provocado grande temor no coração de seu pai e de seus irmãos. E enquanto Jacó não cedia em enviar Benjamim com seus irmãos de volta ao Egito, como será que estava José? Afinal, ele estava vivendo o real cumprimento de seus sonhos e ansiava ver novamente seu irmão mais novo e, quem sabe, seu pai. Nós também estamos há muito tempo separados de nosso Pai Celestial e de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Deus nos deu suas profecias que nos ajudam a perceber o quão perto estamos de reencontrá-lo. E ao vermos o cumprimento profético diante dos nossos olhos, precisamos de sabedoria para discernir a vontade do Senhor. Todos nós estamos passando pelo tempo de prova de nosso caráter. Semelhante a José com relação a seus irmãos, Jesus está provando o nosso caráter. É necessário que haja separação entre a escória e o ouro, e as provas determinam de que material somos feitos. Amados, estamos no meio de um fogo cruzado de ideias, teorias e entendimentos sobre os últimos acontecimentos e sua ligação com as profecias finais. Enquanto uns apontam para algum provável ano em que Jesus voltará, outros rebatem essa ideia com sarcasmo ou indiferença. De um lado, alarme soando, de outro, um balde de água fria. Em nome de Jesus, medite na experiência de José e você chegará à mesma conclusão que ele chegou. Porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Se um sonho dúplice significa que Deus tem pressa em realizar algo, que dirá a promessa da segunda vinda de Cristo, que é repetida na Bíblia cerca de 2.500 vezes? Ó amados, paremos de cogitar sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, Atos capítulo 1, versículo 7. E nos preparemos para encontrar o nosso Redentor todos os dias. Para viver o extraordinário, José precisou viver o ordinário. Lembrem de Noé. Foram 120 anos de preparo até que o Senhor lhe deu a conhecer o tempo do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Eu tenho a plena convicção de que Deus tem falado com o seu remanescente hoje
e da mesma forma que cuidou de José e o preparou para o cumprimento de seus sonhos, Ele está preparando um povo para o cumprimento de sua derradeira promessa. Por isso, continuemos sonhando com o céu e com o dia em que abraçaremos a Jesus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Oremos, amados. Nosso Deus amoroso e grande em fidelidade, nós te agradecemos por tua maravilhosa promessa de que em breve estaremos com o Senhor para sempre. Não sabemos quando será, mas o cumprimento das profecias se avolumam e nosso coração se enche de expectativa em te encontrar. Mas não permita, Pai, que essa expectativa atrapalhe a nossa caminhada contigo. Temos um trabalho diário a fazer. Dá-nos sabedoria para realizar a tua obra, confiantes em ti, enquanto não deixamos de sonhar com o céu. Enche-nos do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo sábio de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.